Vamos falar de um assunto que mexe com muita gente, mas que nem sempre fica claro de onde ele vem. O preconceito contra o micro e o pequeno empresário aqui no Brasil. É uma história que mistura muita luta, muita resiliência e principalmente muita incompreensão. E olha, para a gente mergulhar fundo nessa questão, toda a nossa análise aqui vai ser baseada em um material fantástico. O texto Quem é o Micro e o Pequeno Empresário? A Origem do Preconceito, que está no livro Prosperidade Reprimida, do Pedro Cascais Filho. É esse livro que vai ser o nosso guia. Então vamos direto ao ponto que não quer calar. A grande pergunta que fica no ar é: como pode? Como é que o grupo que mais gera empregos no país, que está ali na base de tudo, é tão desvalorizado? É um paradoxo, uma conta que não fecha e que a gente precisa entender. E para começar a desvendar esse mistério, a gente vai olhar primeiro para essa contradição maluca, a diferença gigantesca entre a quantidade desses empreendedores e a pouca ou quase nenhuma visibilidade que eles têm na sociedade e na política. Vamos começar pelos números oficiais para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa. São quase 4 milhões de micro e pequenas empresas com CNPJ, tudo certinho. Pensa na escala disso. É uma força gigantesca que move a nossa economia oficialmente. Mas calma lá, que isso é só a ponta do iceberg. Pega esse número e soma aí uma estimativa de pelo menos 10 milhões de negócios informais. Juntando tudo, a gente está falando de um universo econômico colossal que, na sua maior parte, opera meio que por baixo dos panos. Tá, mas quem é essa pessoa por trás dos números? O perfil que o livro traça é muito interessante. É alguém que rala, mas rala muito, com jornadas de trabalho que a gente nem imagina. É uma pessoa que não separa o dinheiro do bolso do dinheiro da empresa, que tem um pé atrás com qualquer tipo de autoridade e que, no fim das contas, faz de tudo. Ele compra, vende, contrata, demite e, se precisar, limpa o chão. O negócio é a vida dele. E essa dedicação total ao negócio acaba levando a gente para a primeira camada do problema: a desconexão com o mundo da política. Vamos tentar entender por que um grupo tão gigante simplesmente não tem voz. E aqui a comparação chega a ser cruel. De um lado, o grande empresário, visto como um vencedor, que doa para campanhas, tem seus representantes e consegue ser ouvido. Do outro, o pequeno, que é visto como insignificante. Ele não tem tempo, não tem dinheiro e não tem uma voz única para se fazer presente. E o ponto aqui não é falta de interesse, sabe? É uma questão de sobrevivência mesmo. Toda a energia está focada em manter o negócio de pé no dia a dia. E essa desconfiança toda no sistema político, bom, como o texto aponta, ela foi construída com base em muitas e muitas decepções ao longo do tempo. Agora vamos para uma outra camada que talvez seja até mais dolorosa: o preconceito social. E o mais curioso é que ele não vem só de cima para baixo. Ele vem dos lados, de colegas, de funcionários e até de organizações que, em teoria, deveriam estar lá para ajudar. Essa citação do livro é forte, mas ela resume um sentimento muito real. Pensa na cabeça de quem fez faculdade, tem um bom emprego e vê o vizinho, com menos estudo formal, construindo uma vida muito mais próspera. Isso pode gerar uma ponta de inveja, de ressentimento. O sucesso do outro, em vez de inspirar, acaba incomodando. E essa resistência aparece de várias formas. Não é só o vizinho. Dentro das associações comerciais, a voz dos maiores sempre fala mais alto. E, como o autor relata, até mesmo o Sebrae, lá no comecinho, tinha uma certa dificuldade em olhar para o micro, focando mais na média empresa. É como se existisse uma barreira vindo de todos os lados. Agora a gente chega na camada mais profunda e talvez mais surpreendente de todo esse problema. Não é um conflito com o mundo lá fora, mas um conflito interno, uma crise de consciência que muitas vezes tem a ver com ensinamentos religiosos que batem de frente com a ideia de empreender. Muita gente conhece essa passagem da Bíblia, né? Agora, imagina uma pessoa de fé que leva a religião a sério, que está na igreja toda semana, ouvindo que o acúmulo de riqueza é algo perigoso. Isso pode gerar um conflito interno gigantesco na cabeça de um empreendedor. E aí é que o nó aperta de vez. Como é que alguém vai se dedicar com unhas e dentes para fazer o negócio crescer, buscar o lucro, se o seu guia espiritual, a sua fé, diz que essa busca por riqueza é um caminho perigoso? Isso gera uma insegurança enorme sobre o propósito da própria vida. E o livro traz um exemplo real disso que é de arrepiar. O autor conta um caso que ele viu de perto, de uma família cujo negócio estava prosperando muito. De repente, a esposa fica gravemente doente. E sabe qual foi a interpretação deles? Que era um castigo de Deus pelo sucesso que eles estavam tendo. O sucesso virou pecado.
e a culpa tomou conta de tudo. E o efeito disso é perverso, porque se a própria família começa a se sentir culpada por ter sucesso, imagina como a comunidade em volta não vai enxergar esse empreendedor. Ele deixa de ser a pessoa que gera emprego e vira o pecador, o explorador, o ganancioso. Isso alimenta uma hostilidade muito grande. Mas calma, a história não é só de dificuldade. Apesar desse cenário todo, o autor mostra que existe uma luz no fim do túnel. Tem um fator muito importante que, bem devagarinho, está conseguindo mudar essa dinâmica. A verdade é que o preconceito de 20 anos atrás era muito, mas muito maior. Então, o que foi que mudou? Segundo o livro, uma evolução vem acontecendo, lenta, mas constante. E o motor dessa mudança é um elemento bem específico. E esse motor tem nome: educação. O aumento da escolaridade dos empreendedores criou uma espécie de ciclo virtuoso. Com mais estudo, a pessoa se torna mais aberta, aprende a trabalhar em equipe e, o mais importante, passa a ser mais bem aceita e respeitada pela sociedade. No fim das contas, a questão é essa. A educação formal parece que legitima o sucesso aos olhos dos outros. Aquele mesmo profissional com diploma que antes sentia inveja do vizinho com pouco estudo, hoje aceita muito melhor o sucesso de um engenheiro que resolve abrir uma loja. É como se o estudo quebrasse aquela barreira do preconceito. Então, a gente chega ao final dessa análise com uma certeza. A situação hoje é bem melhor do que era há 20 anos. Mas fica aquela reflexão, né? O que ainda precisa acontecer para que esses milhões de brasileiros que empreendem tenham finalmente o reconhecimento e o respeito que tanto merecem? Essa luta por reconhecimento, ela continua. E para quem quiser conhecer mais sobre a história desse movimento, sobre como nasceu a Simpevi, que hoje a gente conhece como EMP, vale muito a pena visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. Ouça os outros materiais, compartilhe essa análise com mais gente. Obrigada pela companhia.